querida! Vamos falar do artigo 5º da Constituição Federal, o artigo mais querido, mais fofinho de toda a nossa Constituição. Então veja só, a gente já analisou a teoria geral dos direitos fundamentais, principalmente aqui os parágrafos do artigo 5º da Constituição, tendo uma noção geral do seu surgimento, das suas características, falando de todos os direitos fundamentais. Mas agora a gente vai falar especificamente a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. Professora, direitos fundamentais e direitos individuais e coletivos são coisas diferentes? Claro que sim. Direitos fundamentais, os direitos e as garantias fundamentais são um gênero. E eu tenho algumas espécies que estão dentro desse gênero direitos e garantias fundamentais. Então eu tenho direitos e garantias fundamentais que são espécies. Os direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, vou colocar aqui, ó, os direitos do artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, os direitos sociais, ou seja, do 6º ao 11, direitos da nacionalidade, artigo 12 e 13, direitos políticos do artigo 14 ao 16 e os partidos políticos no artigo 17 da Constituição. Então, esse grupo aqui, todos esses direitos, formam o que nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Então, pensa nos direitos e garantias fundamentais como gênero que comportam essas espécies, direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, políticos e partidos políticos. Quero fazer ainda mais algumas observações. Apesar da Constituição aqui, ó, no artigo 5º, vou pegar de outra corzinha aqui, ó, falar direitos e deveres individuais e coletivos, eu posso dizer que aqui no artigo 5º também há garantias. Garantias individuais e coletivas. Então, apesar, né, então o tópico ali é direitos e deveres individuais e coletivos, mas isso também não quer dizer que não há garantias previstas aqui no artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, a gente tem que fazer uma diferença simples aqui entre direitos individuais, direitos individuais de expressão coletiva e direitos coletivos. A Constituição Federal ela vai falar em direitos individuais e direitos coletivos, só que a gente tem que fazer uma diferença breve entre eles. Direitos individuais são aqueles direitos destinados ao indivíduo, consideravelmente identificado. Então, por exemplo, quando a gente pensa na liberdade de locomoção, a liberdade de locomoção é um direito meu e eu exerço ele de forma individual. Eu tenho alguns outros direitos que são individuais, ou seja, são destinados a indivíduos considerados, mas o seu exercício necessariamente é coletivo. Quer ver um exemplo? O direito de reunião. O direito de reunião é o direito de você se reunir e se manifestar de forma pacífica com outras pessoas. Então, quando você sai na rua gritando, defendendo um determinado ideal, um determinado interesse seu, sozinho, isso não é reunião. Isso você está exercendo o seu pensamento, sua manifestação do pensamento, falando aí na rua aquilo que você pensa. Legal? Agora, quando você se reúne com outras pessoas para fazer isso, é aí que você exerce o direito de reunião. Então, o direito de reunião, ele é um direito de natureza individual, porque é cada um dos indivíduos que possuem esse direito, mas o seu exercício necessariamente é coletivo. Então não tem como você fazer uma reunião sozinho, né? Sai gritando, sei o quê, eu acho que tá errado isso, tal. Sozinho não adianta, sozinho é loucuragem, você lá gritando na rua. Com outras pessoas, direito de reunião, tá? Então, exemplo aqui de direito individual de expressão coletiva, eu tenho o direito de reunião ou a própria associação também. O direito de associação. Agora, direito coletivo é aquele direito que é exercido por coletividades, por grupos coletivos aqui considerados. Então, por exemplo, quando a gente pensa no mandado de segurança coletivo, eu tenho um direito que é assegurado não a Adriane, não é considerado assegurado para você. Eu tenho um direito que é garantido para uma categoria, um grupo de pessoas, que eu tenho os partidos, os sindicatos, as entidades de classe, até mesmo as associações.
Você está entendendo? Então, eu tenho direitos que são individuais, exercidos individualmente por cada um, direitos que também são exercidos individualmente por cada um, mas que precisam de outras pessoas para ser realizado, chamamos de direitos individuais de expressão coletiva, e eu tenho ainda os direitos coletivos, realizados, então, por categorias, por coletividades, ok? Essas, então, todos esses direitos, sejam eles individuais, individuais de expressão coletiva ou direitos coletivos, encontram-se aqui presentes também no artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Beleza. Vamos, então, ver o que diz, de fato, o caput do artigo 5º da Constituição. Ele me diz assim, ó, todos são iguais perante a lei, isso aqui é coisa muito bonitinha, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Então, a Constituição, então, passa a elencar ali 78 incisos que vão decorrer direta ou indiretamente desses 5 grupos de direitos. Então, eu tenho 5 grupos de direitos que nós chamamos de direitos raízes, direitos matrizes, direitos mãe, que vão gerar outros direitos fundamentais. Quais são eles? O direito à vida, o direito à igualdade, os direitos de liberdade, propriedade e os direitos de segurança. O que eu quero destacar aqui é que o direito de segurança, previsto aqui no caput do artigo 5º, se refere à segurança jurídica, segurança nas relações processuais. Aqui a gente vai falar, por exemplo, de garantias como devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Não vai confundir essa segurança do artigo 5º com segurança pública, policiamento. A segurança pública, policiamento, é direito social, previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. Então, eu tenho 5 grupos de direitos aqui, e a partir desses 5 grupos é que nós vamos analisar os 78 incisos da Constituição Federal do artigo 5º aqui. Então, só destacando que segurança se refere à segurança jurídica, segurança nas relações processuais. Maravilha? Muito bem. Começando, então, com o direito à vida. E o que a Constituição Federal nos fala a respeito do direito à vida? Bom, a Constituição, ela protege o direito à vida sob 2 perspectivas. O direito à vida, ele se manifesta como o direito de você continuar vivo, de você existir, mas também o direito de você ter uma vida com dignidade. Por isso, a gente vai falar em 2 perspectivas do direito à vida, uma positiva e uma negativa. Vamos anotar. Então, o direito à vida se apresenta em uma perspectiva negativa. Negativa não quer dizer ruim, né? Negativa no sentido de que o direito à vida se apresenta como o direito à existência, direito de existir, de sobreviver, de não ser morto. Então, a Constituição me garante o direito à vida. O que significa isso? O direito de você não ser morto, né? O direito de você ter o direito aí de viver, de existir e tudo mais. Em decorrência dessa perspectiva aqui, ó, a Constituição proíbe, por exemplo, a pena de morte. Então, eu posso dizer que, sob a perspectiva do direito à vida e a sua esfera negativa, eu tenho a proibição constitucional. Então, é proibido aqui a pena de morte. Lembrando que a pena de morte, ela como regra é proibida, mas nós temos uma exceção. Ou seja, eu posso ter pena de morte numa situação de guerra declarada. Então veja que nem mesmo o direito à vida é um direito absoluto. Já falamos da relativização dos direitos fundamentais. O direito à vida, ele não é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais, assim como ele não é um direito absoluto. E em situações específicas, ele pode ficar de lado, ou seja, um outro direito fundamental se sobrepor ao próprio direito à vida. Então, a Constituição, ela proíbe a pena de morte, mas em situação de guerra, ou seja, em situação de não paz aqui, é possível que se estabeleça pena de morte. Tá? Então, lembrando aqui que a Constituição assegura a proibição da pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. E quando a gente está falando em guerra declarada, eu estou falando de guerra externa, ok? Então, guerra declarada é guerra externa, guerra com outros países,
não interna. Então, por exemplo, uma situação de guerra civil, aqui um conflito entre estados, né? Sei lá, Paraná começa a brigar aí com Santa Catarina e a gente tem uma situação de guerra dentro do estado brasileiro. Isso não autoriza a imposição de pena de morte. A pena de morte só é possível no caso de guerra declarada, ou seja, guerra externa, guerra com outros países. Lembrando que quem declara a guerra nesse caso será o presidente da República, autorizado então pelo Congresso Nacional, ok? Então, sob a perspectiva do direito à vida e seu lado negativo, o direito de existir, de sobreviver, a Constituição proíbe aqui a pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Lembrando também que nós temos, em decorrência disso, a proibição ainda hoje da prática da eutanásia. Apesar de não estar expresso isso na Constituição, nós temos que decorre do direito à vida a proibição da prática da eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é o adiantamento do momento morte. Então a gente não pode confundir a eutanásia com distanásia com ortotanásia. A ortotanásia é a morte no momento regular, no momento que a pessoa deveria morrer. A eutanásia é o adiantamento do momento morte, então eu dou uma acelerada ali no processo. Enquanto que a distanásia se refere ao prolongamento do sofrimento humano através do uso de aparelhos, equipamentos, etc. Hoje nós temos que a prática da eutanásia é crime em decorrência da proteção constitucional do direito à vida. Tá? Então, proibição da pena de morte, proibição da prática da eutanásia e, inclusive, proíbe-se ainda o aborto. A proibição do aborto no Brasil é a regra de que deve-se respeitar o direito à vida, assegurando o direito à existência humana. Então, por isso que eu proíbo o aborto no Brasil. Só que, mais uma vez, esse direito ele não é absoluto. Por isso que, legalmente, existem situações em que é possível a prática do aborto. Então, a Constituição ela vem e proíbe que se viole o direito à vida. Em decorrência disso, eu tenho diversos desdobramentos, como, por exemplo, a proibição do aborto. Só que existem leis que vão permitir o aborto em casos específicos, quando em conflito com outros direitos fundamentais. Vamos relembrar aqui? Quando que é possível, então, o aborto no Brasil? O aborto legal, ou seja, autorizado por lei, nós temos no caso de o aborto necessário, quando em risco a vida da mãe, eu tenho o aborto sentimental, quando a mulher é vítima de estupro. Então, pela lei, legalmente falando, eu tenho a possibilidade do aborto necessário quando em risco a vida da mãe. Então, entre a vida da mãe e a vida dessa criança, desse feto, o legislador optou pela vida da mãe. Veja que um direito à vida, ele não é mais importante do que o outro, mas o legislador, naquele caso, teve que fazer uma escolha. Então, tem a vida da mãe e tem a vida da criança, ele teve que optar por uma das vidas, e nesse caso, então, prevaleceu a vida da mãe, tá? E eu tenho o aborto necessário quando a mãe ali, a mulher é vítima, então, de estupro. Nesse caso aqui, se colocou na balança o direito à vida dessa criança, que já existe, e em contrapartida eu tenho a dignidade dessa mãe, que não seria obrigada, então, a gestar, a criar uma criança vítima, talvez, do pior tipo de crime, ou pior violência que uma pessoa possa sofrer na vida dela. Então, o Estado entende que, nesse caso, deve-se priorizar a dignidade dessa mãe, por isso permitiu, então, legalmente a prática desse aborto, tá? Apesar de não estar previsto em lei, mas decorre, então, da jurisprudência do STF, o STF entendeu que é possível o aborto do feto anencéfalo, não é o feto com microcefalia, eu estou falando do feto anencéfalo, isso que você vai encontrar na DPF 54. O feto anencéfalo é aquele feto que não há formação adequada do tubo neural, então é aquele tipo de feto que vai nascer e vai morrer. Então, ele não tem perspectiva de sobrevida, ele vai nascer, máximo respirar alguns minutos e necessariamente ele vai morrer. Entendeu? O STF que submeter a mãe a gestar uma criança como essa violaria sua dignidade, até porque essa criança não possui condições de sobrevida. Isso seria uma verdadeira violação da sua dignidade. Por isso, entendeu pela possibilidade de realização do aborto do feto anencéfalo, tá? Apesar de não ser uma decisão
proferida aqui, ó, pelo STF em sede de controle de constitucionalidade, uma das turmas do STF entendeu pela interrupção, pela possibilidade, então, de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. E aqui vamos explicar um pouquinho melhor. Uma das turmas do STF, ou seja, não é uma decisão do pleno, e foi uma decisão tomada em sede de habeas corpus, entendeu que em um caso específico, aquela mãe não cometeu crime ao realizar o aborto ainda no primeiro trimestre. O STF ele tem caminhado aí para uma relativização um pouco maior do direito à vida, autorizando então a realização do aborto no primeiro trimestre. Só que eu não quero que você se confunda, que você confunda a hipótese jurisprudencial do aborto do feto anencéfalo com a decisão do STF no caso do aborto no primeiro trimestre. São coisas completamente diferentes. Eu vou explicar então aprofundando um pouquinho mais aqui, ó. No caso do aborto anencéfalo, é uma decisão que foi tomada em sede de ADPF, que é ação de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação que envolve controle de constitucionalidade. E os seus efeitos são erga omnes, ou seja, são efeitos para todos. Então, essa decisão do STF do feto anencéfalo, ela vale para todas as mulheres que estiverem gestando uma criança com feto anencéfalo. Então, se eu sou mãe e diagnostico lá, então, que o meu feto é anencéfalo, eu posso buscar um médico e abortar. Ou seja, eu não preciso de uma decisão judicial que me dê respaldo para a realização desse aborto. Você está entendendo? Então, se eu realizar o aborto, não estarei cometendo crime algum aqui. Agora, no caso do aborto no primeiro trimestre, não é isso que aconteceu. O STF decidiu que aquela pessoa, naquele caso, não cometeu crime de aborto aqui. Ele fez uma interpretação, então, do Código Penal conforme a Constituição, mas para aquele caso. Logo, essa decisão aqui, ela não operou efeitos para todos, efeitos erga omnes, e sim apenas efeitos interpartes, apenas para aquela pessoa que fez esse pedido de habeas corpus, tá? Mas como é uma decisão, ainda que de uma turma do STF, vale a pena a gente colocar aqui como um precedente, tá? Mas cuidado com os efeitos. Aqui, efeito para todos, erga omnes, chama de efeito erga omnes quando é para todos, e aqui efeitos interpartes, apenas para quem pediu aqui, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito desse caso aqui do STF para aprofundar e te auxiliar, de repente, até com uma prova discursiva. Ainda em relação à relativização aqui do direito à vida, sua perspectiva negativa, eu vou destacar também a decisão do STF, que entendeu como constitucional a manipulação de células-tronco embrionárias. Células-tronco embrionárias. Como assim, professora? O que é célula-tronco embrionária? Vou contar para você o que é a célula-tronco embrionária. Então, eu tenho o óvulo, fecundação. Plim! Será que o óvulo fecundado por si só já é vida? E o STF, então, foi analisar isso porque nós temos uma lei, uma norma infraconstitucional, que permite a manipulação de um patrimônio genético que é a célula-tronco embrionária. E a célula-tronco embrionária nada mais é do que o óvulo fecundado. Veja que um óvulo fecundado, bum, né, gera um ser humano, uma vida, é o milagre da vida. Pô, os cientistas olharam para isso aqui e falaram, cara, eu preciso investigar esse negócio aí. Isso aqui é muito milagroso, isso aqui é muito sensacional, preciso estudar, quero conhecer melhor esse patrimônio, como que isso funciona, quero inclusive manipular esse patrimônio genético aqui, essas células-tronco embrionárias. E daí alguém olhou para essa lei que autoriza a manipulação de células-tronco embrionárias e falou assim, STF, isso aí não está violando o direito à vida? Será que a manipulação dessas células-tronco embrionárias não estaria violando o direito constitucional aqui à vida? E daí o STF, ao analisar isso, disse que não. Ele disse que a manipulação, então o uso de células-tronco embrionárias, não viola o direito à vida, não viola a Constituição. Isso porque o entendimento que nós temos hoje é que não basta o óvulo fecundado para gerar vida. Aliás, não basta, né?
para que a vida exista, o óvulo fecundado tem que colar na paredinha do útero, né? Tem que estar lá no forninho da mãe, senão não adianta. Então não adianta só fecundar lá, pronto, nossa, vai gerar uma vida. Não vai. Só vai gerar uma vida a hora que isso for coladinho lá na parede do útero da mãe. Aí há condições, há espaço adequado para o surgimento do direito à vida. Só que a manipulação, né, desse patrimônio das células tronco embrionárias, a fecundação que é feita in vitro. Papai e mamãe não se conhecem, entendeu? Nunca se viram, entendeu? É um negócio mais informal, não tem essa, sabe? É mais formal o negócio, assim, pega um óvulo lá, um espermatozoide, o cientista lá, todos os nerdzinhos lá, não sei o quê, plim, manipula ali e fica estudando. Entendeu? Não tem nada a ver com colocar na parede do útero, que vai gerar uma criança, nem nada disso. Você está entendendo? Então, por isso que entendeu o STF que, nesse caso, não violaria aqui o direito à vida. Veja que a nossa Constituição, ela protege o direito à vida intrauterina e extrauterina. Então, vamos colocar assim, ó. Proteção do direito à vida intrauterina, então não precisa nascer, né, para ter proteção do direito à vida, e extrauterina. Então, ainda no, né, na barriga da mãe lá, e depois que nasce, já há proteção do direito à vida. Mas veja que há uma tendência jurisprudencial aqui, a se associar o direito à vida com a existência de sistema nervoso. Se você observar bem, a tendência da jurisprudência do STF é associar vida com a formação de sistema nervoso, com a existência de cérebro aqui e continuidade de vida. Por exemplo, no caso a possibilidade do aborto do feto anencéfalo. Por que entende que é possível? Porque há uma formação no sistema nervoso, no tubo neural, não há condição de sobrevida, não há vida. Então não basta o óvulo fecundado, concepção pronto, né? Tem direito à vida. Para o STF, dentro dessa tendência da jurisprudência, é associar o direito à vida com a existência e formação, então, desse sistema nervoso. Da mesma ideia aqui, a possibilidade do aborto no primeiro trimestre. Isso porque, para quem não é mãe, ou para quem ainda não é pai, para quem não acompanha isso, né? Quando você vira mãe, gente, vou falar a verdade, não entendia de nada. Isso aí falava assim, primeiro trimestre, mas não tinha noção do que significava ali o primeiro trimestre, porque gestação se conta em semanas, não tinha noção. Aí o mundo se abre depois que a gente engravida, depois que a gente vira mãe. E a ideia, então, do STF de se permitir aqui o aborto no primeiro trimestre é porque ainda não há 100% formado o sistema nervoso. Então, o feto aqui, né, o embrião, ele ainda não tem a formação total do seu sistema nervoso. Não é que não há formação de sistema nervoso, né? E aqui a tia ficou meio assim com essa jurisprudência do STF. Já, mas ele ainda não está 100% formado, não está 100% completo, o que mostra, mais uma vez, essa tendência de se associar vida com a formação do sistema nervoso. Da mesma ideia, as células tronco embrionárias, é meramente um óvulo fecundado. Um óvulo fecundado não possui sistema nervoso, não há condição de sobrevida, porque não está no útero materno, não é violação do direito à vida. Por que pílula do dia seguinte não é aborto? Por que a pílula do dia seguinte ela não é crime de aborto, por exemplo? Tomar a pílula do dia seguinte, você encontra qualquer farmácia aí, independentemente de receita, de qualquer tipo de controle. Por que é possível? Porque a pílula do dia seguinte, ela vai impedir a condição de sobrevida. Veja que a pílula do dia seguinte, ela vem para impedir que aquele óvulo fecundado realize um fenômeno, olha como eu disse, manjas, aquele fenômeno chamado de nidação. A nidação é quando esse óvulo, eu gosto da parte de biologia, essas coisas, ocorre quando o óvulo fecundado gruda na paredinha do útero. Então, quando isso acontece, é a nidação. Grudou ali, tem um estado, um local ali que está compatível para a gestação, para que surja a vida. E a pílula do dia seguinte faz o quê? Faz com que esse óvulo não grude na parede do útero. É para isso que serve a pílula do dia seguinte. Por isso que ela não é considerado crime de aborto o uso dela, porque não há ainda a nidação realizada para que a pílula haja, senão estaria diante de uma situação de aborto. Você está entendendo? Muito bem.
Então, em relação ao direito à vida, sob a perspectiva negativa, sob a perspectiva da existência, a gente sabe que a Constituição vem e proíbe a pena de morte, ressalvado o caso de guerra declarada, porque não há aqui direito fundamental absoluto. Ela proíbe, em decorrência disso, a legislação infraconstitucional vem e proíbe a prática da eutanásia, que é esse adiantamento do momento morte. E ainda a gente tem a proibição legal da prática do aborto como um desdobramento do direito à vida, da proteção constitucional do direito à vida. E é importante aqui a lei e as jurisprudências pertinentes. A lei vem dizendo aqui a possibilidade do aborto necessário e do aborto sentimental. O STF vem assegurando aqui a possibilidade do aborto do feto anencéfalo e do aborto no primeiro trimestre, ainda que decisão proferida apenas por uma das suas turmas, com efeitos interpartes, e também entendeu pela constitucionalidade, aqui pela não violação do direito à vida, no caso de uso de células tronco embrionárias. Ok? Tá, quero fazer só um destaque aqui também da jurisprudência agora, então, do STJ. Entendeu o STJ que caso a mãe queira realizar o aborto fora das hipóteses legais, o remédio constitucional adequado para ela se utilizar é o habeas corpus. Então vamos lá. Imagine que eu estou gestando um feto anencéfalo. Deus o livre, né? Toda a minha solidariedade às mãezinhas aí. Então, tá gestando lá um feto anencéfalo, diagnosticou. Eu preciso de uma ordem judicial para realizar o aborto? Não preciso de ordem judicial. É uma decisão que opera efeitos interpartes. Erga omnes, é uma decisão que vale para todos, não interpartes. É uma decisão que vale para todos. Então, não precisaria de uma decisão judicial para me assegurar a realização do aborto do feto anencéfalo. Mas vamos imaginar que eu vá perante, né, o médico lá e ele se recuse a fazer. E eu vou em vários médicos e falo, não vamos fazer. Não, mas é anencéfalo, o STF garantiu. Não, mas isso não está em lei, é só jurisprudência, ainda que há, né, recomendação de conselhos. Eu fico meio inseguro, não vou fazer. Nesse caso, será que essa mãe, ela pode se valer de algum remédio para poder realizar esse aborto? Será que pode uma ordem judicial para garantir esse direito dela de realizar o aborto? E a resposta é sim. E o remédio constitucional cabível nesse caso é o habeas corpus. Isso porque entendeu o STJ, que é uma jurisprudência do STJ, que se a mãe não tiver a proteção dessa ordem judicial, ela poderia, em tese, ser responsabilizada pelo crime de aborto. E isso poderia, em um segundo momento, gerar a restrição da sua liberdade de locomoção, que ela teria supostamente incidido aqui em um crime. E em decorrência disso, dessa possível restrição da sua liberdade de locomoção, o remédio constitucional seria, então, o habeas corpus, ok? Vamos imaginar, por exemplo, aqui, uma situação em que eu tenha o aborto sentimental. A mãe, vítima de estupro, tem a situação do estupro consolidada e o médico fala, não vou realizar aqui o aborto. Será que ela pode se valer de alguma garantia constitucional para lhe assegurar o direito de fazer aqui esse aborto, previsto inclusive em lei? Sim, o remédio cabível aqui vai ser o habeas corpus, tá? Várias questões de banca falando que seria um mandado de segurança, e não é um mandado de segurança, de acordo com a jurisprudência aqui do STJ, remédio cabível ou habeas corpus, ok? Muito bem. Evoluindo ainda, eu disse para você que o direito à vida se manifesta sob a perspectiva da dignidade. Então, eu disse para você que é o direito à existência, perspectiva negativa, mas também o direito à vida se manifesta em uma perspectiva positiva, que é o direito de ter uma vida com dignidade. Então, quando a gente pensa no direito à vida, não é apenas o direito a existir, é o direito também de você viver uma vida de dignidade, uma vida com respeito, uma vida bem vivida. E para isso nós temos algumas proteções estabelecidas na Constituição Federal. Então tenho como desdobramento aqui da proteção do direito à vida, deixa eu só fazer da mesma cor aqui, isso. A proibição no texto da Constituição da prática da tortura, tratamento desumano ou degradante, eu posso colocar aqui a proibição de algumas penas
Penas, por exemplo, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, penas, inclusive, cruéis. Eu não tenho acento mais, penas cruéis. Ok? Então, essa é um desdobramento aqui da Constituição da proteção do direito à vida sob a perspectiva da dignidade. Posso complementar aqui isso aqui, ó, com a súmula vinculante 11 do STF. A súmula vinculante 11 do STF, ela restringe o uso de algemas. Então, nós temos uma restrição do uso de algemas. Olha aqui pra titia! A gente sabe que o uso de algemas no Brasil, ele não é proibido. O uso de algema no Brasil, ele é restrito. Eu vou te explicar. Você concorda comigo que algemar alguém viola meio que a dignidade dela? Sim ou não? Ana, pensa na pessoa algemada. É uma situação meio constrangedora, né? A pessoa fica ali naquela posição esquisita, assim. Tem uns que algema até virado, assim, tudo de qualquer jeito, né? Então, o uso de algema, por si só, ele é a violação da dignidade da pessoa humana. Só que, veja, nem a dignidade da pessoa humana é algo absoluto, entendeu? Isso porque a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa humana enquanto ela se comporta que nem um ser humano bonitinho. A hora que o bonito resolve virar um animalzinho selvagem, né? Uma pessoa que quer aí gerar problema para a sociedade, ele não tem que algemar, entendeu? Então, a ideia é algemar submete uma violação de dignidade. Mas em situações em que outros direitos estão em risco, aí não vão ter que algemar, não vai ter o que fazer. Então, por isso que o STF veio para evitar situações de abuso, arbítrio, de uso de algema desnecessário, disse assim, ó, é restrito o uso de algema no Brasil. E só pode algemar no caso PRF, ou seja, em caso de perigo, resistência ou fuga. Vamos anotar isso aqui? Então, eu posso algemar? Pode, mas sempre não. Você vai algemar em situações específicas. Então, vou colocar aqui, ó, uso permitido nas hipóteses PRF, seja no caso de perigo, resistência ou fuga. Inclusive, o uso da algema, ele deverá ser justificado por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal do agente, inclusive responsabilidade do Estado, e inclusive a possibilidade de nulidade da prisão ou do ato processual realizado com o uso indevido da algema. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que um juiz, lá para ouvir o réu está algemado. Só que o réu está algemado indevidamente, o réu calminho, bonzinho, não está ameaçando ninguém, não tem nenhuma situação ali de perigo, não oferece nenhuma resistência, não está tentando fugir, o cara lá na boa, pacífico e tal, e o cara está algemado. Nesse caso, é possível se suscitar aqui a nulidade desse ato processual, ou seja, da audiência que foi realizada ali com o uso indevido da algema. Você entendeu? Então, por isso que a Constituição, aqui a súmula vinculante do STF, vai restringir o uso da algema nesses três casos: perigo, resistência ou fuga, e deve ser justificado posteriormente por escrito, tá? A tia vai colocar aqui o texto da súmula na sequência para você verificar certinho, mas por enquanto anote isso. Eu posso aqui, ó, aprofundar a questão da dignidade em decorrência, por exemplo, da decisão do STF que assegura aos transgêneros o direito de alterar o nome, prenome e o gênero lá no cartório de registro civil em decorrência da sua condição. Então, o transgênero é aquele indivíduo que nasce com o gênero, mas não se identifica com o gênero que ostenta. Eu costumo brincar que a pessoa nasce com um corpo com a alma
alma de outro corpo, né? Imagino como deve ser difícil, né, enfrentar a vida assim. Então você tem a alma, né, com um gênero e você, na verdade, não se reconhece nesse gênero. Nesse caso, entendeu o STF que o transgênero é uma condição social e por isso ele tem sim o direito de alterar o seu nome, o seu prenome e o seu sexo lá no cartório de registro civil, independentemente de cirurgia, né, de alteração de sexo ou uso de hormônios, ok? Isso também aqui em respeito à ideia de dignidade. Maravilha? Então, para a nossa prova, o que eu quero que você anote aí? Eu quero que você saiba que o direito à vida é também o direito a ter uma vida com dignidade. Por isso, a Constituição proíbe a prática da tortura, tratamento desumano, degradante, pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, cruéis, e vem o STF aqui com duas jurisprudências importantes para a nossa prova. Restrição do uso de algema e ainda esse reconhecimento aos transgêneros do direito de alterar o nome e o prenome no seu registro civil, ok? Dou dois destaques aqui, ó, ainda para finalizar essa parte do direito à vida, dizendo que não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Então, nem mesmo o direito à vida é hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais, justamente por não ser um direito absoluto. Então, não é um direito absoluto. E por isso comporta relativizações, como a gente viu antes, tá? Só quero destacar aqui, ó, a decisão desse HC, proferido aqui pelo STF, que reconheceu a possibilidade de interrupção voluntária no primeiro trimestre. E eu decidi analisar ele um pouquinho mais a fundo com você, justamente para fundamentar uma redação, né, uma prova discursiva a respeito desse tema, talvez isso possa te auxiliar. Olha o que entendeu o STF. Então, aqui em sede de habeas corpus, como eu falei, né, efeitos interpartes, ele entendeu o quê? A inconstitucionalidade da incidência do tipo penal do aborto no caso de interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre. Aí ele fez uma interpretação conforme a Constituição do Código Penal para excluir do seu âmbito a incidência aqui, né, do crime, a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre, ou seja, nos 3 primeiros meses de gestação. Com base em que se fundamentou o STF para decidir isso? Ele entendeu o quê? Primeiro, ele defendeu os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Ele entendeu que é um direito da mulher querer ou não conduzir a sua gestação. Ele defendeu, então, a questão da autonomia da mulher, a integridade física e psíquica da gestante, a igualdade da mulher, e eu destaquei aqui, ó, é um texto que está na jurisprudência, ele coloca assim, ó, igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. E ainda o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. Então, são esses pontos aqui que a jurisprudência se baseou, né, o STF se baseou para entender que não comete crime aquela mãe que realiza o aborto, então, no primeiro trimestre. Entendendo, então, que a liberdade, o direito de decidir se deve ou não continuar com a gestação está na sua esfera de disposição. Então, se trata de um direito sexual, um direito da sua liberdade reprodutiva, um direito que está dentro da autonomia da mulher. E por isso, ela, então, deve decidir sozinha se deve ou não conduzir essa sua gestação. Ok? Esses são os fundamentos, então, da decisão do STF. E na questão da restrição do uso de algema, eu destaco aqui o texto, porque é importante você conhecer o texto literal da súmula vinculante 11, que diz assim, ó, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade da nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O que eu destaco, então, para você? Aquilo que a tia já falou. Perigo, resistência ou fuga. Esse perigo pode ser integridade física do próprio preso ou mesmo de uma terceira pessoa. Esse perigo, essa situação de fuga, pode ser do próprio preso ou influência de uma terceira pessoa que justifique a excepcionalidade do uso da algema, que deve ser sempre excepcional
e por escrito, ok? Muito bem, então encerramos esse nosso bloco a respeito do direito à vida. Espero que você tenha gostado e até a próxima.